E hoje nós vamos ver como é escrita uma petição inicial. A petição inicial é o start do processo. Um processo só começa a partir de uma petição inicial. Isso porque aqui na nossa legislação existe o princípio da inércia. O que é esse princípio da inércia? É que o judiciário ele fica parado e permanece parado até que chega alguém e movimenta ele, né? E esse alguém é o advogado, por meio da petição inicial. Então o juiz está lá no gabinete dele, tranquilo, tomando um cafezinho, e o advogado no escritório dele. Chega o cliente até o advogado e relata uma situação, e o advogado entende que é caso de entrar com a ação. Então o advogado, na hora de escrever aquela ação, ele vai colocar primeiramente a quem ela vai ser dirigida, ao juízo. Depois ele vai qualificar o autor, que é o cliente dele, vai falar qual que é a espécie da ação e depois vai qualificar o réu. Então vai falar o que aconteceu ali nos fatos e depois vai ligar os fatos ao direito e depois vai fazer os pedidos. Vai falar as provas que pretende produzir, vai assinar a peça e vai mandar para o juiz. Aqui começou o processo. A petição inicial é a peça que mais tem sinônimo de nomes, né? Eu trouxe aqui 10 nomes diferentes para uma petição inicial. Peça vestibular, peça autoral, peça ovo, peça prefacial, peça preambular, peça exordial, peça introdutória, petitória inaugural, peça pórtica e peça de ingresso. Os nomes que nós mais vemos na prática é petição inicial, exordial, peça ovo, peça vestibular. Esses são os que geralmente são mais usados. Mas é tudo que diz respeito ao início, quer dizer que é uma petição inicial. Então nós vamos ver ponto a ponto da peça como tudo funciona. Mas antes de tudo eu peço que você se inscreva nesse canal. Isso ajuda muito no crescimento do canal e para você não custa nada. Então eu peço que você se inscreva para que nós possamos continuar disponibilizando o material de forma simples e direta ao ponto, para que você entenda a base de tudo. Então nós vamos começar a nossa peça por meio do endereçamento. A quem a gente vai escrever ela. Aqui é preciso que quem for escrever tenha o mínimo de conhecimento sobre as regras de competência, sobre a matéria e sobre o lugar. Por exemplo, excelentíssimo doutor juiz de direito em razão da matéria. A gente pode colocar vara civil, vara de família, vara de sucessões, vara da fazenda pública. E aí por diante, tudo vai depender da matéria que a gente vai tratar aqui nessa peça. E da comarca D, aqui vai depender em regras de fixação de competência em relação ao lugar. E esse é o endereçamento. Qualificação das partes é o segundo tópico. Aqui a parte autora e aqui a parte ré. Mas como que a gente sabe o que tem que colocar na qualificação? Nome, sobrenome, se é solteiro ou casado, profissão, endereço. Isso aí não é decoreba não. Isso aí está no artigo 319 do Código de Processo Civil. Esse artigo 319 é um artigo importantíssimo para quem for fazer a petição inicial. E para quem for fazer o exame de ordem, já grife no vademecum esse artigo, porque ele é fundamental. Vamos ver então o artigo 319. Aqui tem tudo que a gente vai fazer na peça. O juízo, endereçamento, fatos e fundamentos jurídicos, pedidos, o valor da causa, as provas e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação. Mas o que interessa para a gente aqui nesse momento, sobre o que eu estava falando, é a qualificação das partes. Então, referente à qualificação, nós podemos ver aqui no inciso 2º, nós vamos colocar os nomes das partes, os pré-nomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então essa é a qualificação que nós devemos colocar na nossa peça. Então aqui é a qualificação do autor, que é o seu cliente, por ser advogado abaixo subscrito, com endereço profissional, aqui a gente vai colocar o endereço do escritório. Venha a esse juízo propor a presente ação de... Aqui nós vamos colocar o nome da ação. Pode ser uma ação de inventário, ação de divórcio, ação de obrigação de fazer, ação de obrigação de não fazer, enfim, tudo vai depender do caso. Pelo rito comum, em face de, aqui nós vamos colocar a qualificação do réu, mas na prática nós nem sempre temos a qualificação completa do réu. E se nós não tivermos todos os dados do réu, nós vamos pedir diligência para o juiz. Uma dessas diligências pode ser que o juiz
oficie a companhia de energia elétrica, a companhia de telefone, para fim de saber dados daquela pessoa, oficie o banco e tudo mais. E se o juiz não conseguir maiores dados, ele pode prosseguir com a ação ou ele vai ter que rejeitar aquela petição inicial. Então, se tiver elementos que possibilitem a citação do réu, o juiz pode citar sim. Esse aqui é o parágrafo 2º do artigo 319. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Então, essa é a parte inicial da nossa peça. Agora, eu vou passar um macete para vocês, que é um macete que a gente já vem falando dele no canal faz tempo, que é o macete do FDP. Essa daqui, geralmente, é a estrutura das nossas peças. E o que significa esse FDP? Significa os fatos, o direito e o pedido. São as 3 iniciais. Então, nós vamos iniciar o nosso FDP. São os fatos. Aqui nos fatos nós vamos relatar os acontecimentos em ordem cronológica, de forma clara e objetiva. Nós precisamos ir direto ao ponto, sem enrolação. Sem aquela, e daí ele foi lá, ele veio aqui, fez isso, fez aquilo. Vai direto ao ponto. A gente vai falar o que o juiz precisa saber para julgar. Nós vamos falar sempre a verdade dos fatos da forma mais simples possível. Para quem for fazer OAB, saiba que esse tópico dos fatos, ele não conta uma pontuação muito grande, é apenas 1/10. Outra coisa, não pode inventar fatos, tem que se prender a tudo que está escrito no enunciado. Então, o segundo tópico é o tópico do direito, que também é chamado tópico dos fundamentos. Aqui nós vamos desenvolver o nosso raciocínio jurídico utilizando da lei, da doutrina, da jurisprudência e sempre relacionando aquele fundamento legal, jurídico, jurisprudencial aos fatos. E aí, se for o caso da sua peça, você pode colocar no final. Se for o caso do seu cliente, você pode pedir a justiça gratuita, se ele for hipossuficiente. E se aquele seu caso exigir uma maior urgência do judiciário, quando tiver um risco ao resultado útil do processo, por exemplo, daí pode ser feito ainda um pedido liminar no final da peça. E agora nós vamos partir para o tópico dos pedidos. E aqui eu preciso fazer umas considerações antes, até porque o tópico dos pedidos tem uma sessão inteira aqui do CPC para falar sobre isso. É do artigo 322 ao 329. Então eu vou resumir de forma breve o mais importante para saber da parte dos pedidos. Nos pedidos, basicamente, o autor fixa os limites do judiciário. Ou seja, é isso que eu estou pedindo, não é mais, não é menos. E o juiz não pode também julgar a mais ou a menos. Caso isso aconteça, é uma hipótese de nulidade por a sentença ser infra, ultra ou extra petita. Tudo isso é causa de nulidade. Isso não significa que o juiz, ele negou um dos pedidos, a sentença foi infrapetita. Não. Se ele negou um dos pedidos, ele fundamentou, ok, tá tudo certo. Se a parte estiver insatisfeita, entender que ela ainda tem o direito, ela pode recorrer dessa decisão. O pedido deve ser certo. O autor lá na petição inicial deve falar, eu quero que o réu me dê aquele carro lá. Ou quero que o réu vá lá e construa a varanda da minha casa. Deve ser determinado. Ele não deve ser genérico, mas a lei coloca hipóteses em que o pedido pode ser genérico. Essas hipóteses estão previstas no parágrafo 1º do artigo 324. O nosso pedido na petição inicial pode ser genérico quando, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender do ato que deva ser praticado pelo réu. Por exemplo, quando um dos herdeiros entra com ação de inventário e ele não tem noção da dimensão daqueles bens. O pedido dele vai ser genérico, porque ele não tem certeza quantos bens o decujus tinha. Então o herdeiro vai ter essa possibilidade de fazer o pedido genérico. O pedido deve ser certo e ele deve ser determinado. Determinado significa o valor. Por exemplo, eu quero que o réu pague aquele cheque que ele me passou sem fundos no valor de X, mais juros e correção monetária. Nada além disso, nada abaixo disso.
O pedido também pode ser alternativo. Por exemplo, você fechou com uma construtora para fazer a reforma da sua casa e a construtora passou um ano e ela não fez. Naquele pedido nosso, nós podemos fazer de forma alternativa. Ou a construtora faz o que ela deveria fazer ou ela devolve o dinheiro. São duas possibilidades. Também é possível o pedido subsidiário. Nós pedimos A e caso o juiz entenda não ser o caso de conceder o pedido A, que ele conceda o pedido B. Então esses são os nossos pedidos. E seja designado audiência de conciliação ou mediação na forma do previsto no artigo 334 do CPC. Na inicial, o autor deve colocar se ele tem interesse ou não na audiência de conciliação. A audiência de conciliação só não vai acontecer se tanto o autor quanto o réu não tiverem interesse. Se um deles tiver interesse, a audiência de conciliação vai acontecer. A citação do réu para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de preclusão, revelia e confissão, que seja julgado procedente o pedido para, aqui nós vamos falar da nossa causa, para que seja decretado o divórcio, para que seja realizado o inventário e para que seja ressarcido aquele dano, tudo mais. Aqui vai depender da nossa peça. A condenação do réu ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa. E após os pedidos, nós vamos especificar as provas. Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de Processo Civil, em especial a prova documental, a prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal do réu. Dá-se à causa o valor de, que nós vamos colocar o valor da causa. Se for no inventário, nós vamos colocar o valor dos bens. Se for um cheque, por exemplo, nós vamos colocar o valor do cheque. E aí por diante. Tudo vai depender do caso. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado e a OAB. E o estado que ele está vinculado. Essa é a petição inicial. Na hora de protocolar, o advogado precisa colocar os documentos que acompanham ela. Por exemplo, numa ação de inventário, vai colocar os documentos de todos, a certidão de óbito, a certidão de propriedade dos bens. Numa ação de divórcio, vai colocar os documentos, a certidão de casamento, os bens, no caso de partilha, e aí por diante. E faltando qualquer elemento da petição inicial, o juiz vai intimar o autor para que ele complete aquela peça no prazo de 15 dias. Caso o autor não complete aquela ação, não atenda ao pedido do juiz ou não justifique, o juiz vai indeferir a petição inicial. Vai ser uma sentença sem resolução de mérito. O autor vai poder entrar novamente com aquela petição inicial. E se não tiver completo aquele pedido na segunda vez, o juiz vai indeferir de novo. Por fim, pessoal, o advogado que escreveu essa petição inicial, o advogado do autor, ele pode editar essa peça livremente até a citação do réu. Com a citação, o réu passa a fazer parte do processo. Então, ele pode editar até que o réu seja citado. Depois, é só com consentimento do réu. Beleza, o réu foi citado, veio o processo, agora o autor quer editar. Tem que pegar o consentimento do réu. O autor só pode editar com o consentimento do réu até a fase de saneamento do processo. Quando está saneado aquele processo, não pode mais editar. Então, essa foi a nossa petição inicial. Peço novamente que você se inscreva nesse canal, compartilhe com seus colegas e curta e aproveite os demais vídeos. Qualquer sugestão, qualquer elogio ou crítica, tem os comentários aqui embaixo. Estou aberto a ser ouvido. Muito obrigado aí e nos siga lá no Instagram. O link está no canal, é Advogado Escritor. E vai lá que tem conteúdos diários. Muito obrigado e até a próxima.